aqui, 19 anos. Eu estava conversando com o pastor Alexandre lá da igreja lá de Curicica, uma das nossas igrejas que nós abrimos. Ele falou, contando com as filhas, netas, bisnetas, já chegamos a mais de 200 igrejas abertas por esse ministério. Você pode dizer um glória a Deus? Está fraco. 200 igrejas, irmão. Tem até o irmão da diaconisa Luciana, tá? Onde que ele está? Campos. Edinho. Quem é o Edinho? Edinho é daquele jovenzinho, pequenininho, né? Brigão. Ainda continua Brigão? Brigão. Fernando deu um cascudo nele e sossegou um pouco. Mas a verdade é que ele tocava bateria. Hoje é pastor lá em Campos. Olha tu ver. A gente não sabe, tem igrejas em Portugal, África do Sul, tudo pessoas que saíram. Irmãos, Deus verdadeiramente escolheu esse local como um celeiro. Deus colocou uma unção para essa casa. Tem pessoas fora pregando o evangelho. E o Sebastião é um filho desse, né? Ele vai ter a oportunidade de falar da igreja mais do que eu, porque ele está vivendo lá 19 anos. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para o Senhor, pela vida do pastor Sebastião. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Eu estou acompanhado da minha elegante esposa, que esse ano estaremos fazendo aí 40 anos de casada. Aplauda o Senhor Jesus. E a Bíblia, ela diz, né, bem-aventurado é o leito sem mancha, né, sem máculas. E 40 anos. Eu louvo a Deus que um dia, eu sempre, quando eu venho pregar, eu gosto de falar. Nós passávamos ali do outro lado da rua, para ir para a praia do Flamengo, gostávamos muito da praia. E ela passava, ela olhava cá para dentro, ela falava, um dia ainda vou adentrar nesta igreja. Meus amados, e glórias a Deus por eu estar aqui, porque uma vez ela falou, vamos entrar nesta igreja, e Deus vai mudar a nossa vida. E nós entramos aqui pela primeira vez, pela segunda vez, até um dia que esse meu bispo aqui pregando aquela palavra poderosa, Isaías capítulo 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, que já vem sobre ti a luz de Deus. Ali eu peguei aquela palavra, eu chorei diante de Deus, eu rasguei meu coração diante de Deus, e assim Deus começou uma obra. A Bíblia diz que aquele que começou uma obra na tua vida, ele é fiel para terminar. Ele é fiel para terminar esta obra. E eu louvo muito a Deus pela essa minha esposa, porque quando nós começamos a nossa caminhada, o nosso casamento estava pelo um fio. Não foi a primeira vez que ela passou, não, ali falou, não. Demorou-se anos para se cumprir. Quando nós adentramos aqui nesta igreja, aí Deus começou a mudar o nosso cativeiro. Deus começou a mudar a nossa sorte. Ali Deus restaurou o nosso casamento. Ali Deus começou a trabalhar na minha vida poderosamente. Eu comecei a abandonar os vícios. Tem esse irmão ali que ele me conhece muito bem. Eu trabalhava na escola, a mãe dele tinha um bar ali na esquina. Ele via o quanto eu era levado, o quanto eu era misericórdia, né? Mas o Senhor aprove Deus trabalhar sobre a minha vida. Então, a gente tem louvor nisso? Não, tem a glória de Deus nisso tudo, porque Deus fala assim, eu arranco o homem do monturo, eu tiro o homem do lixo e coloco assentado entre príncipe e princesa do meu povo. Aqui tem príncipe e princesa do Senhor. Você é príncipe do Deus, você é princesa do Senhor nosso Deus. Então Deus, ele muda a história do homem, e louvado seja Deus. Eu fui ungido aqui obreiro, né, ungido aqui diácono, eu fui ungido aqui líder. Pasmem vocês, uma certa feita, eu como obreiro, esse meu líder aqui levantou, olhou, falou bem assim, a partir de hoje, o irmão Sebastião vai ser líder do evangelismo. Diga aleluia. Eu era um obreiro. Eu liderei o evangelismo com muita graça, com muita honra e com a presença do Senhor. Fizemos muito evangelismo pelo Complexo do Alemão, aqui na Fazendinha, aqui perto do Morro do Engenho, naquela área toda ali. Fizemos muito evangelismo. Sabe por quê, meu irmão?
porque o Senhor, Ele confia em nós, o Senhor confia em vocês, vocês que vão ser levantados agora como diácono e diaconisa na casa do Senhor, o Senhor confia em vocês. E quando você fazer para Deus, quando você pensar em fazer para Deus, faça para Deus, que com certeza você não vai cansar, você não vai se enfadar, você vai ter prazer e alegria de fazer para o Senhor. Amém? E esta minha esposa, dia 26 de setembro, faremos nós 40 anos de casado. E 18 de abril, ela fica brava quando eu falo, ela vai fazer 6.0 para a glória de Deus. Ela não gosta que fala. Por que a mulher não gosta que fala da idade delas, hein? E dos homens, o homem fala, quando tu tem 65, 64, o homem fala, a mulher não gosta. Mas é bom falar, porque a Bíblia diz que a glória dele está refletindo no teu rosto. Diga aleluia. Louvado seja Deus. Amados, e trago um grande beijo para toda a nossa comunidade, né? Um abraço lá do pastor João, do pastor Rodrigo, do nosso corpo diaconal. Graças a Deus, nós estamos trabalhando bastante lá naquela obra. E lá tem um casado para sempre, né? Eu estou fazendo casado para sempre novamente. Diga aleluia. Mas, pastor, o senhor fazer o casado para sempre? Sim. De novo, outra vez, porque na caminhada você vai esquecendo os bons costumes, as boas coisas. Aí você vai novamente, senta lá e começa a reaprender novamente. Está investindo no teu casamento, investindo na tua família. Então é muito bom. Eu já fiz casado para sempre, não vou fazer novamente porque não preciso. Tem pessoas que nunca fez, fala que não precisa, mas precisa sim, meu irmão. Você não é tão bom quanto você pensa, né? Você não é tão boa quanto você pensa, mas simplesmente faça o casado para sempre, faça tudo aquilo que Deus colocar no teu coração, que com certeza você vai salvar o teu casamento, o teu relacionamento. Hoje nós estamos com um índice tão alto de separação, de divórcio, dentro das igrejas, né? Porque não querem mais ouvir a voz da liderança, não querem mais ouvir os bons ensinamentos, e é os bons ensinamentos que nos traz uma firmeza, uma constância, né, diante de Deus e diante do nosso cônjuge, diante das pessoas a qual nós amamos. Diga aleluia. Eu quero trazer uma palavra, bispo, para toda a igreja, principalmente para os nossos diáconos, diaconisas que vão serem consagrados, né, levantados nesta noite. E a palavra se encontra lá no livro de 1 Coríntios. Eu fiz aqui uma colinha. 1 Coríntios, capítulo 9. É uma passagem a qual dizem o apóstolo São Paulo, ele muito preocupado com o dia a dia dos irmãos lá de Coríntios, que o povo estava fadado, né? Uma igreja com tantos dons, com tantos talentos, e havia ali situações muito tristes. O que está acontecendo hoje em nossas igrejas? Mas ele dá uma palavra de muita firmeza para todos os nossos irmãos. Eu falei 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. E no versículo seguinte, ele vai dizer ainda: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão,
para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma ser desqualificado. Senhor nosso Deus, fizemos menção da tua santa e gloriosa palavra. Nós queremos nesta noite que o Senhor palestre aos nossos corações. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a leitura da tua santa e poderosa palavra. Diga aleluia, louvado seja Deus. Amados, qual do atleta, qual das pessoas que o apóstolo São Paulo, ele faz uma comparação, né, com um atleta de Cristo? Qual homem que quer ser atleta, a mulher que quer ser um atleta, um desportista, ela não entra, não mergulha nesse universo de preparação. Ela começa a se preparar para uma grande corrida, para uma grande luta, seja qual o esporte que for, o atleta, ele tem que se qualificar. O atleta, ele tem que passar pelas provações, pela prova mental, física. Ele tem que passar por todo aquele processo para que ele, quando chega no dia de competição, ele está com o corpo preparado. Ele está de uma forma, podendo sim, naquela competição, vencer. Olha, para eu vencer uma maratona, eu tenho que correr, eu tenho que me exercitar, eu tenho que me entregar de corpo e alma e de espírito. E quando um competidor, ele entra numa competição, o apóstolo São Paulo aqui, ele está falando para os irmãos de Coríntios: olha, vocês têm que aprender a ter uma força interior para conquistar o prêmio maior. Para conquistar o prêmio maior. Mas, o pastor, como a pessoa, ela vai chegar nesse momento de ser ungido um diácono na casa do Senhor, um obreiro ou um pastor na casa do Senhor, e ele não tem uma preparação adequada? Ele não se preparar, não se qualificar para começar, porque vocês vão entrar numa grande competição espiritual. Vocês vão adentrar por um caminho que muitas das vezes vai ter vontade de parar. Falar assim: olha, eu já estou cansado, eu já estou um pouco enfadado. É por isso que o apóstolo São Paulo está falando: você tem que se preparar, moldando a sua vida no Senhor, moldando a sua vida para servir ao Senhor. Qualquer pessoa que deseja ser bem-sucedida no esporte deve ter um estilo de vida rigorosa e disciplinada. Em nossas vidas, é como ministro de Deus, nós temos um rigor espiritual para se cumprir. Nós temos um rigor, um rigor muito profundo, meu irmão, em se entregar à palavra de Deus, se entregar a Cristo de corpo e alma, para que na caminhada você não se canse e você não se enfade daquilo a qual Deus está te ungindo para fazer. É interessante, irmão, eu quando comecei o ministério diaconal nesta igreja, eu nunca enjeitei, nunca corri de nenhuma função dentro da igreja. Uma certa feita, a nossa pastora falou assim: está faltando irmãs para o departamento infantil. A senhora lembra disso? Eu falei assim: minha pastora, eis-me aqui para dar aula. Foi só uma aula, graças a Deus. Só foi uma aula. Deus seja louvado. Mas eu entrei e eu comecei ali como obreiro, dando aula para as crianças, e no final eu fiquei meio apavorado, esqueci. Aí uma criança: tio, oi, o senhor esqueceu de tirar o dízimo.
eu trouxe o meu dízimo. Amados, tem mais de 20 anos, isso mexeu comigo, uma criança. Porque a disciplina, aqui isso nos ensina a disciplina. O que tem hoje de pessoas indisciplinadas e querendo estar apto para o ministério, é muito complicado. Tem que ter um preparo. A Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, você tem que treinar, quer alcançar algo, você tem que treinar, você tem que ter uma disciplina. Mas para você disciplinar, quantas pessoas eu tenho quase 30 anos de ministério, quantos irmãos eu vi ficar pelo caminho, porque não tem disciplina, porque não quer pagar um preço. Eu quero estar, mas não quero pagar. Eu quero fazer, mas não quero pagar. Eu não quero me negar. Não, eu sou eu. Não. Nós somos moldados pela palavra e sujeito à liderança. Diga aleluia. Eu sou sujeito à liderança, porque o próprio Cristo nos ensina a ser obediente até o fim. Ele nos ensina isso, a disciplina. Eu não quero pular, eu não quero pular de um lado para o outro, saltar de um lado para o outro, não, sem ter caminho. Eu quero andar no caminho, eu quero correr sem cansar, eu quero pular, eu quero me aprimorar para servir a Deus. Interessante que ele fala no versículo 25, coroa corruptível e coroa incorruptível. O atleta, o corredor, o maratonista, o boxeador, irmão, eles correm, eles fazem, eles praticam para ter uma medalha de ouro. Eles praticam para ter um troféu, para ter uma licença, um título na parede. Tudo isso é corrupção, é corruptível. Mas nós é incorruptível. Nós somos incorruptíveis. Porque, meu irmão, é a coroa da vida que vamos receber. É a coroa eterna que está proposta para os vencedores. Para os vencedores. Então, nós vamos vencer, pastor. E vamos receber uma coroa incorruptível. Mas não é agora. Agora, você pode viver 80 anos aqui, viver 90 anos aqui, aleluia, glória a Deus, pela sua robustez. Mas, amado, o que está no porvir para nós, o que está para a gente receber naquele grande dia, não tem preço. Não tem preço. O que você vai receber do teu Senhor. Mas, amado, tem tantos homens de Deus. A coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 4, vai dizer a palavra de Deus. 1 Pedro 5, 4, por favor. Aleluia. Tu está aí? Oh, glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis inacessível coroa da glória. Quem quer receber a coroa da glória? Nós queremos receber a coroa da glória. Nós queremos receber, frutos do Espírito. Nós queremos receber dons espirituais. Nós queremos receber todas as coisas para servir bem ao nosso Senhor. Onde nós vimos aquele jogo do Flamengo, onde aquele atleta deu uma confusão, ele caiu, começou a tremer. Viu quantos homens de Deus, quantos atletas de Cristo estavam presentes naquele gramado? Que muitos deles correram com a mão erguida para os céus, uns se ajoelharam diante daquele homem e começaram a clamar para que Deus desse livramento. Amados, nós quando somos separados para o Senhor, nós somos seguidos pelas nuvens de testemunhas. A única coisa que nós produzimos, que a Bíblia diz que é bom, é frutos. É frutos.
Nós temos como diácono, como obreiro, como pastores, como membro de Deus, darmos frutos. Dar frutos, frutificar na presença de Deus. Eu não quero ser só um diácono. Não, meu irmão, eu quero marcar o meu tempo em servidão ao meu Senhor. Quantas das vezes, eu como diácono na casa do Senhor, como obreiro, muitas das vezes eu estava lá no fundo da igreja, o bispo lembra disso, e muitas das vezes, irmão, bota ele lá para trás, porque muitas das vezes eu vinha para cá, quando eu iniciei aqui no meu ministério, eu tinha uma camisa, parecia um camuflado, não sei quem lembra daquela camisa, ela era um pano verde, todo meio florido. Eu chegava aqui, uma certa feita, tinha um irmão ali comentando, o irmão comentou, o irmão falou bem assim, cadê aquele irmão? Qual irmão? Aquele com a camisa camuflada. Aí uns até botaram o apelido, né? O Idi Amin Dada. Quem conheceu o Idi Amin Dada? Aquele lá do Congo, né? Aquele ditador do Congo. O Idi Amin Dada. A minha esposa estava ali, minha esposa ouviu, a minha esposa ficou triste, né? Estão falando do meu marido. Estão falando do meu marido. Aí chegou em casa, ela, marido, estou falando de você. Essa camisa. Aí eu fiquei quieto. Aí no outro domingo, eu falei, cadê minha camisa para ir para a igreja? Ela olhou para mim e falou bem assim, não sei. Eu falei, cadê minha camisa para ir para a igreja? Ela, não sei a tua camisa. Aí pegou uma camisa branca, me deu, eu botei aquela camisa para o culto, falei, poxa, misericórdia, essa mulher, minha camisa sumiu. Depois ela me confessou, joguei a camisa fora. Aquela camisa ficava mangando de você. Aquela camisa ficava rindo de você. Eu não aguentei, eu joguei fora. Mas, amado, por que não desistir? Por que você não desiste, pastor Sebastião? Sabe por quê, meu irmão? Eu fiz um treinamento diante do Senhor. Irmão, eu saltei, eu pulei, eu corri, meu irmão. Eu fiz a parte física, espiritual e mental para permanecer. Você não pode ser parado por qualquer coisa. O apóstolo, ele convida os irmãos de Coríntio a ser uma atleta de Deus. Ele convida os irmãos a ter resistência. Resistência, sabe o que é resistência? E você só consegue isso tendo plena obediência. Plena obediência. Deus trabalha nisso. Aí quando tem tudo para desistir, mas dentro de você há uma força do Espírito que te induz a continuar. A continuar. E você continua. Você sabe que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. E principalmente quando você começa a ter boas sementes. Boa semente. Paulo diz, não corro para as coisas incertas. Eu não corro para as coisas incertas. Eu não pulo para as coisas incertas. Eu não salto para as coisas incertas. A minha corrida, meu pulo, tem um objetivo. Eu quero ser ungido com qual objetivo? Servir ao Senhor. Servir a Deus. Amados, ontem eu fiquei muito triste. Nosso irmão Gilson, que serviu aqui com a gente, trabalhou aqui pouco com a gente, sim ou não? Falou de manhã, serviu aqui com a gente. Mas quantas das vezes eu passava ali, por esses dias, 2, 3 meses, ele estava ali sentado, rindo, eu falava, ei, varão, e ele, né, e tudo bem? Tudo bem, varão. Mas por que parou? Por que cansou? Por que desistiu? Amado, quando você se prepara para enfrentar, se prepara para vencer em Cristo Jesus, nada te faz desanimar. A Bíblia diz que ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Nem profundidade, nem largura, nem altura, nem o porvir, nada pode nos afastar do amor daquele que nos chamou pelo nome.
O Paulo, ele fala assim, olha, não perambulando de pista em pista, tenho objetivo e estou me esforçando por ele. O apóstolo Paulo, ele tinha certeza que ele conhecia o caminho, ele vivia no caminho e que esse caminho é Jesus. Ele tinha certeza disso. Eu estou no caminho, estou vivendo no caminho, e esse caminho é Jesus. Então, eu não perambulo por aí, eu não pulo de um lado para o outro, eu tenho objetivo e sei aonde eu quero chegar. Você quer chegar aonde? Diga aleluia. Você quer chegar aonde? Dá um glória a Deus. Você quer chegar aonde? Ah, não, estou passando uma temporada na igreja. Irmão, eu falo para você, não passa temporada na igreja. Tenha a plena certeza que você vai passar a eternidade no céu. Nós não estamos ouvindo muito pouca pregação sobre morar no céu com Deus. É sobre eu me esforçar, é sobre eu vencer os obstáculos. Irmão, e isso é com alegria, é viver o cristianismo com alegria, é viver o cristianismo, é com propósito. Qual o propósito nós estamos vivendo o nosso cristianismo? O apóstolo São Paulo, ele fala, olha, eu sou um servo de Deus, eu sirvo ao Senhor, eu não me canso de servir ao Senhor, porque eu estou preparado como atleta. Em outras livros, ele fala, eu estou preparado como um bom soldado de Cristo. Eu estou preparado. E você está preparado como um bom atleta de Cristo? Eu digo para os meus irmãos que vão ser levantados ao diaconato, vocês têm se preparado para que a sua luta não seja em vão. Ah, eu estou cansado, eu vou abandonar tudo, porque é muita afronta. Irmão, se a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele disse que dentro da nossa própria casa, nós iríamos encontrar obstáculo para servi-lo. Então, ninguém vem por evangelho enganado, ninguém vai viver o evangelho enganado, ninguém vai ter um ministério e falar, ah, eu fui enganado, Jesus. Eu fui enganado. Esse próprio apóstolo São Paulo, um homem cheio de Deus, um homem cheio de dons espirituais, ele foi confrontado nenhuma nem duas, não, foi muitas das vezes confrontado, foi muitas das vezes açoitado, foi muitas das vezes, meu irmão, maltratado, mas ele não deixou de acreditar. Não deixou de viver um evangelho genuíno, um evangelho da simplicidade, mas genuíno. Diga aleluia se você está entendendo. Não corro para as coisas incertas, eu combato. É assim combato, não como batendo no ar. Quando encontro o diabo e suas forças, o meu ataque é aonde dói mais. Aonde você ataca o diabo? Ah, pastor, eu não tenho nem força para atacar diabo. É o diabo que me ataca. Certa feita, eu estava aqui lembrando, falei com o bispo, com o João Vitor, o diácono João Vitor, uma certa feita, tem muitos irmãos aqui que vão se lembrar, fazendo aqui uma vigília aqui da noite, aí um irmão, fizemos aqui uma oração, né, pela irmã, a irmã agradeceu a Deus, falei assim, Senhor, até o fim dessa vigília, traga o marido dela. E do nada um carro parou na frente ali, deu um cavalo de pau, o irmão saiu, com o nariz cheio de pó, cheio de álcool, cheiro de álcool. E quando ele chegou na porta ali, algumas irmãs saíram daqui para ir lá ajudar. E quando ele manifestou, ele deu um brado, que ele gritou assim, o meu nome é Lúcifer. Eu vi irmãs passando correndo aqui de medo, meu irmão. O cara falou que o nome dele era Lúcifer. Pessoal, ó. Aí, chegando na porta, irmão Sebastião, eu era obreiro, irmão. Diga aleluia. Ah, tu é pastor, tem cacife. Ah, tu é bispo. Ah, tu é sacerdote. Não, meu irmão. A Bíblia diz que o poder do Senhor está sobre a igreja. Tu é a igreja, dá uma glória a Deus. Tu é a igreja, tu tem poder. Ele deu poder para a tua igreja. E quando eu desci, cheguei ali, o irmão virou, já ia subir na grade para atravessar para o outro lado. Eu gritei, em nome de Jesus, alto! Ele parou. Nisso que ele parou, ele virou e falou bem assim, o meu nome é Lúcifer. Irmão, aonde eu golpeei esse danado?
Eu falei assim, ô pai da mentira, então eu sou Jesus Cristo, eu sou um pequeno Cristo. Em nome de Jesus, chão! E ele caiu no chão e começou a se debater. E foram 8 demônios, uma legião de demônios. Ali foi expulso para a glória do Senhor, que nós estávamos numa vigília, estávamos exercitando a nossa fé. Sabe o que é isso, meu irmão? Nós estávamos cheios de poder aqui. E aí, rapidamente, ele se levantou, acabamos a oração. Meu irmão, não tinha cheiro de álcool, não tinha pó no nariz. Aquele homem estava limpo para a glória de Deus. Você não pode se cansar. Pastor, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que me exercitar? Sim, corpo, alma, espírito. Você tem que estar com a mente em Cristo. Hoje eu recebi uma jovem lá. Olha, pastor, uma bênção que ela recebeu. Ela foi abençoada poderosamente. Está morando lá para cima de Friburgo. Mas nesses dias começaram uma perturbação na mente dela. Um ataque do diabo na mente dela. E ela achando que ela estava presa, dominada por esse ataque. Aí chegou e falou assim, olha só, você tem que ter a mente de Cristo. É uma das palavras formidáveis que Paulo prega para a tua igreja. Você tem que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo é incorruptível. Nada entra. Ela é blindada. Brindar a tua mente. Sim, um bom atleta, ele está com a mente brindada, ele está com o corpo brindado, ele está pronto, meu irmão. Aqui a Bíblia está dizendo, meu irmão, que o atleta ele vai correr, o atleta vai competir e só um vai levar o prêmio. Na maratona da São Silvestre, quantos saem? Quantos mil? Hein, bispo? Quantos mil? 30 mil. Quem chega na frente? Aquele canelinha fina. Ó, ele treina, ele corre durante o mês inteiro. Se você correr 20 quilômetros todos os dias, os caras correm 20 quilômetros todos os dias. Então o apóstolo Paulo está falando, seja um atleta formidável, seja um atleta na dedicação, se dedica a esse ministério. Porque é tão bonito, irmão, quando nós estamos em algum local, a pessoa chega e fala bem assim, você foi instrumento de Deus na minha vida. Você foi instrumento de Deus no meu casamento. Você foi instrumento de Deus na minha família. Essa igreja aqui foi instrumento de Deus na minha família. Eu quando venho pregar aqui, eu fico nervoso. Eu fico tremendo, fico. Oh, glórias, fico mesmo. Temor e tremor. Sabe por quê, meu irmão? É nesta casa que eu fui resgatado pelo meu Senhor. Essas portas abertas que manteve o meu casamento, a minha vida. Deus deu novamente. Seu corpo físico é o vaso que contém seu espírito e sua mente, lugar de habitação. Você é um templo do Espírito Santo de Deus. O apóstolo São Paulo, nesse quesito que ele fala, não como atleta, mas como um vaso de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, por favor. O apóstolo São Paulo, ele chama a igreja, ele chama os irmãos, geralmente, irmão, não, é 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem é batizado com o Espírito Santo? Irmão, eu quando comecei nessa igreja, esse homem ali, de Deus, o bispo, ele cansava de falar. O dunamis de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em vós. Irmão, e aonde o Espírito Santo habita, ele vai tirando toda a herança do inferno. Tudo aquilo que o mundo alimentava a nossa alma, alimentava a nossa mente, o Espírito Santo de Deus, ele começa a destruir toda a fortaleza. Ele começa a nos dar o quê? Uma nova mente. Começa a renovar o nosso vocabulário.
Ele começa a trabalhar em nossas vidas de uma forma que você não se cansa. O pessoal fala bem assim, pastor Sebastião, eu não consigo ver o Senhor trabalha, o Senhor sai do trabalho e vem direto para a igreja, e muitas das vezes o Senhor fala assim, eu não me canso, porque eu tenho prazer no que eu faço para o meu Senhor. E quando você começa a trabalhar muito para Deus, meu irmão, você não dá espaço para que outras coisas venham se intrometer na tua vida. A mente, eu falei hoje pela manhã na igreja, irmãos, a pior desgraça dentro da igreja, desgraça, é eu ouvir dizer, eu ouvi falar, porque essa palavra me desanimou, porque aquele irmão me desanimou. Meu irmão, como um bom atleta de Cristo, você foi ungido para vencer barreira. Você foi ungido para vencer. Para vencer. Então, quando eu tenho esta minha convicção, que o apóstolo São Paulo, muitas das vezes, ele nos ensina a termos convicção, não só nessa terra, mas também no porvir. Eu falo, eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu tenho que prosseguir para o alvo, e meu alvo é Cristo. Quando o seu alvo for Cristo, meu irmão, ninguém vai te desanimar, ninguém vai te abater. Porque, olha, nós temos aquela perspectiva, se estamos vivendo bem, Jesus está acima de tudo. Mas se as coisas ficaram ruins, Jesus está abaixo. A igreja, eu não cresço, eu não progresso porque é a igreja. Eu não faço isso porque é a igreja. Não, meu irmão, não. Nós não podemos querer jogar nossas culpas sobre as pessoas. É por isso que o apóstolo fala, você tem que caminhar, você tem que se preparar, você tem que trabalhar o teu emocional, você tem que trabalhar, né, o teu mental, você tem que trabalhar o teu coração. Eu falo na igreja muitas das vezes, irmão, nós não somos bons, nós não somos bons. O próprio Cristo, ele diz que não tem ninguém bom, que bom é o nosso Pai que está no céu. Mas pela palavra de Deus, nós vamos nos transformando, nós deixamos de ser aquela coisa ruim lá de trás e começamos a ser transformados, a ser moldados pela palavra de Deus. Tudo é um preparo, tudo é um preparo. Nós temos que preparar para servir melhor ao Senhor. Servir melhor ao Senhor. Mas o bispo vai ungir esse irmão é obreiro, esse irmão nem diácono ele é. Eu não vou me sujeitar à liderança dele não. Irmão, pensa, quanto trabalho eu tive com muitos irmãos que não têm disciplina, que não têm obediência. Não vou não, porque você é obreiro, eu sou diácono. Deixou de ser servo. Deixou de ser servo, deixou de servir. Não quero mais, agora eu sou diácono. Não, eu sou um servo, eu quero servir. Amado, como nós queremos ser treinados para servir a Deus e não queremos ser obedientes, meu bispo. Não queremos obedecer. Não, e agora eu tenho que fazer o que eu quero, o que vem na mente. Eu tinha pavor quando o bispo falava bem assim, vamos ungir, vamos enviar alguém. Ele falava por educação, por respeito. Eu não vou não, Deus não falou comigo. Eu ficava louco quando eu ouvia isso, pastora Jussara. Eu juro para a senhora, eu ficava louco. Eu não vou não, porque Deus não falou nada comigo. Irmão, a Bíblia diz o pecado de Acã, a Bíblia diz os pecados dos homens que queria, Deus só fala com Moisés, Deus fala comigo também. Isso é princípio de rebelião. Se rebelando contra Deus, porque não teve o treinamento adequado. Mas o senhor teve treinamento, pastor? Eu tive. Qual o treinamento? Lê na palavra de Deus. Lê na palavra de Deus. Chegou o irmão lá esses dias na igreja e falou bem assim, eu vim da igreja, eu já fui do Testemunho de Jeová, muita palavra. Falei sim. Eu fui da igreja, aquela que não pode comer no sábado, não pode trabalhar no sábado. Adventista, realmente o homem conhece toda a palavra, o homem conhece. O homem está lá na igreja, ia a primeira vez, quando tu começava a pregar essas palavras de doutrina, ele levantava e saía. Todas as igrejas que ele ia. E a mulher dele pensa na mulher de fé.
Deus muda esse homem, Deus muda esse homem, Deus muda esse homem. Aí o homem começou a frequentar a nossa igreja. E começamos só palavra de conserto. Ele ficava na cadeira, se mexia, queria se levantar, mas a palavra estava gostosinha, ele permanecia. E agora ele está lá, pastor, eu quero ser obreiro nesta casa, pastor, eu quero servir nesta casa, pastor, eu quero crescer nesta casa. Eu falei, meu irmão, a Bíblia, ela nos chama para transformação. Se fosse para você discutir Bíblia, você não estaria em sujeição a ninguém dentro da igreja. Você tem que, a Bíblia diz que nós temos que obedecer. Qual é o preço da obediência? É bênção. Qual é o preço da obediência? É bênção. É bênção. É bênção. Eu passei muito tempo, irmão, e Deus sabe disso. E Deus é minha testemunha de inimigos da igreja, dentro da igreja de Jesus. Inimigos da igreja, dentro da igreja de Jesus. E você passar por isso. E você ali ter que, engolir, né? Engolir e lembrar sempre daquela palavra que Jesus, ele fala, olha, é bom que o joio cresça no meio do trigo, para que no tempo certo eu arranque e não machuque o trigo. Aí Deus falava, nessa palavra de Jesus, eu falava, Senhor, então deixa essa criatura aí, deixa eu dar amor, deixa a gente cuidar, deixa a gente abraçar, deixa a gente, e Deus ali, por quê, meu irmão? Porque você se preparou na palavra, se preparou no dia a dia, em observância à palavra de Deus. Nós temos a palavra que diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E muitas pessoas não querem obedecer. Muitas pessoas emprestam o vaso. Se você é um vaso do Senhor, o que Deus quer fazer? Deus quer te encher. Deus quer te encher do Espírito. Deus quer te mostrar para você que você tem condições de vencer o sofisma, de vencer a vergonha, de vencer o medo, né? Mas tudo tem um preparo. O apóstolo Paulo está falando, tem que ter preparo. Mas eu tenho que pagar então um personal treino para ficar comigo, um professor de educação física para ficar comigo. A palavra. Quando eu passo a ler a palavra e falando para o Senhor, Senhor, me dê a interpretação necessária para moldar a minha vida. Para mudar a minha vida. Me dê interpretação. Aí o Senhor fala, amado, por que no passado pessoas semi-analfabetas, elas pregavam e Jesus vinha com a glória, curava, batizava com o Espírito Santo, a igreja inteira falando em novas línguas, criança falando em língua, criança chorando. Por quê, meu irmão? Por quê? As pessoas, elas se dedicavam mais. As pessoas faziam os exercícios naturais, que é jejum, oração, separação, a fuga do pecado, a fuga das más conversações. E aí Jesus vinha e enchia, aí Jesus vinha e trabalhava. Olha, o que tu tem? Aí eu estou com a dor no estômago, receba a tua cura. O que tu tem? Eu estou com a dor de cabeça, receba a tua cura. O que tu tem? Eu estou maledicente, receba a boa decência. É palavra de Deus. Isso sai, isso nasce no coração de Deus para o nosso coração. E você vai determinar aquilo que você quer. Qual é o teu objetivo? É correr e se cansar? Qual é o teu objetivo? É falar, não, peraí, 100 metros com barreiras. Maratonista, né, irmão? Maratonista é uma benção, né? É uma resistência. E os 100 metros com barreira? E os 100 metros sem barreira? Mas o atleta vai se preparar. O que Deus está falando para nós hoje, para mim e para você, se prepara. Se prepara. Porque daqui a 12 meses vai fazer um ano. Eu fui ungido diácono faz um ano.
Eu fui ungido pastor faz tantos anos. Eu fui ungido tantos anos. E nós sabemos. Eu sei o dia que eu fui ungido pelo Espírito Santo de Deus. Dia 27 de junho. Eu me lembro a data. Foi um domingo à noite, aqui nesta igreja. Foi um domingo à noite. Sabe por quê, irmão? Que muitos irmãos hoje em dia não estão se preparando, não pede, não clama pelo batismo do Espírito Santo, pela transformação. Não pedem. Tudo quanto era campanha eu entrava para me preparar. Tudo quanto era campanha eu entrava. Quando eu me converti, eu fui lá no Espírito Santo. A minha mãe, Deus me deu, batizei ela aqui, ó. O bispo me permitiu batizar minha mãe aqui nesse batistério. Ela já dormiu no Senhor. Mas quando eu cheguei na casa da minha mãe a primeira vez, eu não conseguia abrir a boca dentro da casa da minha mãe. Eu não conseguia mencionar Jesus, o meu Salvador. Tu vê as trevas que estavam dentro daquela casa. Eu voltei, passou mais um ano. Eu reivindicando a Deus, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Esse é um dos maiores treinamentos que você vai pedir a Deus. Me batiza com o Espírito Santo. E naquele dia 27, eu sentado aqui onde está Ione. Eu falei, Senhor, me batiza, me batiza, me batiza. E quando o pregador, Rubenilson Glória, lá de Belém, ele falou bem assim, olha, tem uma caixa d'água aqui em cima, Bispo Fidelis. Tem uma caixa d'água aqui em cima, Deus me mostra. E eu vejo a caixa romper. Eu vejo a caixa romper. E eu vejo descendo o poder de Deus sobre esta igreja. E eu comecei, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Irmão, eu clamando perdão pelos meus pecados, mas eu já estava falando em línguas estranhas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus falou assim, olha, esse menino quer, né? Quando Deus fala bem assim, essa menina quer, então eu vou dar. Aí fui batizado com o Espírito Santo. E fiquei 24 horas nessa delícia, 24 horas, falando em língua. Pegou um passarinho, olha, pensa no canário feliz. Eu igual um passarinho. Cheguei no meu trabalho pela manhã e o meu patrão olhou, né? Eu passei direto, porque quando eu abri a boca, só saía rajada de língua estranha. E aí a moça que era diretora lá, que era responsável lá pelas finanças, ô, sou Sebastião, aí Sebastião me responde, pelo amor de Deus, me responde, homem. Aí eu virei para ela, blá, 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 blá. Oh, meu Deus, o que é isso? Glórias a Deus, meu irmão. Desejo as coisas do alto. Desejar as coisas do alto. Eu quando subi no complexo do Alemão, muitos irmãos falavam bem assim, olha, de você eu aceito oração. De você eu aceito oração, porque você já está no evangelho 10 anos, nunca vi você andar errado aqui dentro. Sabe que coisa bonita, que coisa gloriosa é isso? Coisa gloriosa. Mas eu me preparei. O apóstolo fala, do jeito que um atleta se prepara. Homens de Deus, mulher de Deus, se prepare também. Se prepare. Para que você possa dar soco, não no ar, mas no estômago de Satanás. Dar soco no estômago do diabo. E quando eu voltei na casa da minha mãe, aí Deus me deu, fez aquele cenário maravilhoso. Aí minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, aquele foi um dia que eu me senti como Elias no Monte Carmelo. Elias lutando contra os profetas de Baal. Manifestou um demônio na minha irmã. E aquele demônio, todas as vezes, chegava na casa da minha mãe, ele manifestava a Bispo Fidelis. Ele ficava de 6 horas da noite até 6 horas da manhã. E as minhas irmãs serviam a ele charuto, cigarro, rosa branca, tudo que tu pensar que eles fazem aí, eu quero. Aí eles compravam. Minha família, muitas das vezes, não tinha nem feijão para comer, mas alimentava aquele demônio que estava dentro de casa. E naquele dia que eu cheguei na casa da minha mãe, e aquele demônio manifestou
Manifestou, mas manifestou feio. Ele manifestou, chegou a ventar no quintal. Aquele terreiro grande, chegou a ventar no quintal. Ele olhou, falou bem assim, quando eu botei a mão, eu falei, quem és tu, negão? Falou desse jeito, diante do Espírito Santo que está aqui nesta noite. Aquele demônio se dirigiu a mim desta forma, quem és tu, negão? Eu estava com um pouquinho treinado, né? O que eu falei para ele? Eu sou um servo do Deus Altíssimo, que tem me ungido para pisar serpente, escorpião, e expulsar demônios como você. Em nome de Jesus, sai da minha casa. E aquele demônio jogou a minha irmã no chão, eu só gritei, Zenido Nascimento Serafim, em nome de Jesus, levanta. Irmão, já viu uma pessoa levantar igual uma tábua? A minha irmã levantou igual a tábua. Aí veio, me abraçou, começou a chorar. Na mesma hora, a minha mãe falou bem assim, filho, pega esse altar, quebra tudo, que hoje eu quero aceitar a Jesus. Não para ser reprovado, como diz o apóstolo São Paulo. Você não pode ser reprovado. Você não pode ser reprovado. Mas você tem que perseverar. Treinar, perseverar e conquistar. O que está proposto a você não é uma medalha de ouro, não é um troféu de ouro, mas é uma coroa de glória. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Benção ou não é? Vamos treinar. Vamos se preparar, né? Vou chamar aqui todos os que vão ser ordenados a diáconos e diaconisa. Por favor. Pediria a ajuda dos obreiros que tirassem esse púlpito. E os pastores, por favor. Amém? Pode vir, pastor. Pastora Jussara. Ela vai ordenar a Ione. Eu agradeço o pastor Sebastião. Não. Tem como pegar mais cadeira, botar todas as cadeiras aqui? Então vamos fazer por etapa. Pastor Abel vai ordenar quem, pastor Abel? Daniele, por favor, então. Daniele, o companheiro, eu quis chamar o pai da Daniele para honrar, né? Alguns são casados, mas o marido não é, no caso da Daniele. E outros que são casados vão estar aqui nessa cadeira. Por favor, pega a cadeira aqui, bota aqui. O pai da Daniele, por favor, venha representar o esposo da Daniele. Bem? Os músicos, por favor, dedilhando lá uma música. Ok? Depois da Daniele vai vir o pastor Robson, quem é? É a Luciana. Depois o Wilson? É o Paulo. Jussara? Você quer agora na frente? Daniele, fica aqui, por favor. E o seu esposo? Vem, Ione, por favor. Pode vir, Ione. Toma aqui. Aleluia. Amém, igreja. Esse é um momento muito sério. Às vezes as pessoas não valorizam ou não entendem o que é isso aqui. Nessa tarde, enquanto eu orava por isso, o Senhor falou muito ao meu coração sobre a imposição de mãos, né? O quanto isso tem peso no reino do Senhor. Todos os homens que foram levantados pelo Senhor, ou mulheres, eles honraram, como disse o pastor Sebastião, até o fim. E às vezes nós vemos as pessoas recebem a imposição de mãos, ou para o ministério diaconal ou pastoral, e depois, por um problema qualquer, abrem mão desse chamado. Isso é muito sério, né? E a irmã Ione está aqui hoje, já serve aqui na casa do Senhor há muitos anos, né, Ione? Quantos anos? 36 anos a Ione está aqui. Uma diaconisa, uma grande amiga, mulher de Deus. Tem sido bênção para a igreja e bênção na vida da pastora, sempre. Às vezes eu ligo para ela, pedindo informações. É uma mulher que tem honrado
e que ela possa honrar todos os dias esse chamado, porque isso não é chamado de homens. Quando você for pensar em virar as costas e largar, pense, o chamado não é pastoral, não foi a pastora, não foi o bispo, o Senhor é que chama, é o Senhor que nos separa, é Ele que ergue, é Ele que diz, olha, eu estou chamando você, eu estou separando, você tem até, vamos dizer, o direito de dizer, eu não quero, você pode fazer isso, só que aí é com você e o Senhor, né? Mas quando você diz, eis-me aqui, como o pastor Sebastião pregou, esse é um chamado muito sério. A imposição de mãos é muito séria, né? E nessa noite, nós vamos impor as mãos sobre a vida da nossa irmã Ione e pedir ao Senhor que a abençoe. Eu sei que cada pastor vai ordenar uma pessoa, mas eu gostaria que os pastores viessem aqui, todos, colocassem a sua mão sobre a vida da nossa irmã Ione, que está sendo levantada para servir na casa do Senhor como diaconisa, que essa palavra que o pastor Sebastião trouxe, que ela tome vida, que ela seja real, verdadeira na vida da Ione, que ela seja separada, marcada nesta noite e selada pelo Senhor para servir e servir com excelência. Você pode estender as suas mãos, Senhor, nesta noite. Eu, como ministra do Evangelho, como Tu tens nos chamado, eu quero impor a mão sobre a vida da Tua serva Ione, debaixo da Tua autoridade, e te pedir, derrama sobre ela a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, ela está sendo levantada como uma diaconisa dentro da Tua casa. Isso não é uma coincidência, isso não é uma coisa simples, é um chamado Teu. E nesta noite eu te peço, derrama a Tua unção sobre a vida de Ione, que ela seja, Senhor, erguida como tem sido feito na sua casa. Hoje, Pai, não só Ione, todos os diáconos e diaconisas estão sendo erguidos e levantados para cuidar da menina dos olhos do Senhor, para cuidar da menina dos olhos do Senhor. Todos vocês estão sendo levantados não para cuidar da parede, do som, não. Estão sendo levantados para cuidar dos servos da casa do Senhor, de homens, de mulheres que vão chegar até você, Ione, precisando de ajuda, lá no seu quintal, lá na família. O Senhor está te levantando para você ser atalaia na vida das pessoas que se aproximarem de você, que você seja usada como tem sido. Permita que o Espírito Santo use os seus lábios, permita que o Espírito Santo use você como mulher de Deus, como serva, para abençoar o povo do Deus vivo. Não se preocupe com nada mais a não ser o povo que é chamado nos Salmos. Ezequiel fala sobre isso, a menina dos olhos do Senhor, a menina frágil, a menina simples, que precisa ser amada, como foi dito aqui, que precisa ser cuidada. Não diga não para aquilo que o Senhor a partir de hoje estará fazendo na sua vida. Que Ele te dê unção dobrada, que Ele desça sobre você o óleo fresco, o óleo ungido, e que você faça a diferença, não na vida dos pastores, mas na vida da igreja, principalmente do povo. Que você faça a diferença na vida do povo de Deus. Faça uma diferença tremenda, as suas mãos sejam ungidos, os seus lábios ungidos, para que quando você fale, tenha unção, para quando você toque, as pessoas sejam abençoadas. Nesta noite, junto com os ministros dessa casa, eu te ordeno ao ministério diaconal, te levanto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você seja erguida para a honra e glória do Senhor, porque é Ele que te chama nessa noite, e que a igreja diga amém, aplauda o Senhor. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, com minha vida em teu altar, em total consagração.
Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. És oleiro, eu sou barro. Eles pediram para acender a luz. Acende a luz aqui para homenagem da Ione. Mostra aí. O que está escrito ali? Ah, parabéns, vovó Ione. Você é vovó, Ione? Amém. Aqui, quem é? Ali, por favor. Aqui é a Daniele, obreira aprovada do Senhor. Eu me lembro do evangelismo, começamos juntos com alguns diáconos, com alguns obreiros. Depois eu vi ela auxiliando o pastor Wilson na consagração e também o diácono Geiso junto com o pastor Robson. Tem sido uma obreira aprovada de fato. E talvez ela no coração dela pergunte, se questione: e meus filhos? E meu esposo? O que Deus tem para dizer para ela é: eu cuido de tudo. É Deus que cuida dos seus filhos. É Deus que cuida do seu esposo. E em breve eles estarão aqui também, servindo ao Senhor com alegria, assim como você tem servido. Você tem sido serva, não apenas aqui, porque o teu ministério começou dentro da sua casa. E por isso que aqui você está sendo reconhecida, não apenas por homens, mas também reconhecida por Deus, pelo que você tem entregado aqui nesse altar. Continua assim, que Deus possa te levar a lugares altos, a lugares que você nem sequer imagina. Por isso, junto com a igreja, eu peço à igreja que estenda as suas mãos. Senhor, eis aqui a tua serva, Senhor, que tem entregue, Senhor amado, o que é teu, Senhor, te serve com alegria, com prazer. Por isso, Senhor amado, na qualidade de pastor, de servo, Senhor amado, da tua casa, eu te peço que tu possa derramar, Senhor amado, das tuas mais ricas bênçãos, a tua unção, como foi pregado, Senhor amado, o teu Espírito, ó Deus querido, possa se manifestar a cada dia sobre a vida da Daniele. Envia almas para ela, que ela possa cuidar, Senhor amado, de cada uma, Senhor amado, conforme te apraz. Que teu nome venha a ser glorificado, que teu nome venha a ser engrandecido, Senhor amado, sobre a vida dela. Em tudo que ela puser as mãos e a planta dos pés, que teu poder venha a ser manifesto. Nós, quanto igreja, junto com a tua igreja, Senhor amado, nós ordenamos, Pai querido, ao ministério diaconal, Senhor amado, a nossa irmã, a nossa obreira aprovada, Daniele, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Eu quero estar disponível em tuas mãos, com a vida teu altar, em total consagração. Meu prazer pra te servir, sou escravo da tua graça. Minha vida dirigir, és oleiro, eu sou barro em tuas mãos. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, com a vida em teu altar, em total consagração. Meu prazer pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem minha vida dirigir. Aleluia, glória a Deus. Eu estou mais nervoso que você, tá? Eu sou barro. Pastor Sebastião falou sobre disciplina. E eu gosto muito dessa palavra disciplina. Segundo a minha esposa, ela fala que
algumas coisas, eu sou muito disciplinado, né? E eu estou lendo um livro que fala assim: a disciplina no privado prepara o caminho para o sucesso em público. Ele falou sobre atleta. Aqueles homens, você pode ver que quando eles correm, os mais experientes não vão afobado, tu já viu? Os mais afobados vão o que não tem experiência, né, pastor? Por os afobados, ei, eu quero ganhar. Mas os mais experientes, vai, olha só o quê? Titã. Eu aprendo uma coisa: Deus, ele não quer velocidade. Deus, ele quer ritmo. É ritmo. Vai a sua caminhada, você vai querer parar. Aí é a hora de entrar o quê? A disciplina. Ritmo. Disciplina, ritmo e a palavra de Deus. Entenda uma coisa: quando Deus chama, aleluia, glória a Deus. Quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Mas quando Deus não chama, a responsabilidade não é dele, é nossa. Então Deus, ele está te chamando, ele está falando, eu responsabilizo. Glória a Deus. E uma coisa que Deus falou muito comigo, e eu estou sempre replicando isso, que eu gosto de replicar, porque a bênção não é só para mim, é para a igreja. Seja primeiramente para Deus. Seja primeiramente para Deus, depois para os homens. Porque quando você é para Deus, você é para a comunidade. Amém? Por isso que você está sendo reconhecida nessa noite. Porque você primeiramente foi para Deus, e depois para os homens. Você fez o fluxo certo. Deus, depois o homem. Deus, depois o homem. Nunca ao contrário. Amém? Vamos estender a nossa mão. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela vida da Luciana, Senhor. E é uma grande honra, Jesus, estar com meus amigos aqui, pastores, juntamente com a comunidade, juntamente com o corpo diaconal, de obreiros, ordenando, meu Pai, a sua filha ao ministério diaconal, Senhor. Que a cada dia o Senhor possa fortalecer, meu Pai, a sua caminhada, o seu ministério, Jesus, que o Senhor tem chamado, meu Pai, a sua filha para ser, meu Pai, uma apacentadora dessas crianças, Senhor. E isso tem se replicado para a igreja toda, Jesus. Então, por isso, hoje nós estamos se alegrando, não somente hoje, mas todos os dias, meu Pai, pela vida da Luciana, meu Pai, pela vida também do seu esposo que está aqui e a sua família também que tem sido bênção, meu Pai, para essa igreja, meu Pai. Que o Senhor possa cada dia fortalecer ela, dar coragem, dar vigor, dar ritmo, Senhor. Que a cada dia o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa fazer presente na sua caminhada e dentro do seu chamado e dentro do seu ministério, juntamente com os meus amigos pastores, juntamente com os diáconos, os obreiros, juntamente com a comunidade, nós ordenamos a Luciana ao ministério diaconal, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplausos. Calma aí. Pessoal das... Pode ficar... Peraí, Fernando, pode sentar um minutinho. Pode vir o pessoal da escola, do departamento aqui, minha netinha aqui vai falar. Eles não vão subir não, de lá que eles vão fazer, ou você que vai fazer? Então tá. A paz do Senhor, igreja. Gente, desculpa que eu estou um pouco nervosa, mas enfim. Tia Lu, hoje não é apenas uma consagração, é a confirmação de um chamado que a senhora já vivia há muito tempo. No departamento infantil, a senhora faz muito mais do que ensinar histórias. A senhora formou corações, segurou mãos, acolheu lágrimas e transformou a infância de muitos para um caminho mais perto de Deus. E transformou a infância E você é a tia que aconselha com carinho e que ama sem medida. Ser diaconisa é servir, e servir é exatamente o que a senhora sempre fez, sem buscar aplausos, apenas obedecendo ao que o Senhor mandou. Hoje, a igreja reconhece aquilo que Deus já tinha escolhido
Sua vida é um instrumento, seu coração é um ministério, seus passos são um propósito. Tia Lu, nós do Departamento Infantil te amamos e somos gratos pela sua vida. Parabéns pela sua consagração. Que o Senhor continue te usando. A gente te ama. Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Irmão, a moça está chorando, ó. Coisa linda, parabéns por você, pela homenagem. Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para essas crianças. Para Lu e Fernando, seu esposo. O que está aqui? Servindo com amor. Agora como diaconisa. Servindo com amor, agora como diaconisa. Isso aí. Uma salva de palmas. Amém. Qual o próximo? Mas quem é o? Paulo. Paulinho. Tu és meu Deus, és o olheiro, Senhor. Olha, a festa estava bem suada. Continua aí que ainda tem algumas coisinhas rapidinho. Mas não esqueça que tem um bolo, cachorro quente, refrigerante. Tudo R$50. Mas o meu filho, o João Vitor, pagou tudo para todo mundo. Virou 0,800, amém? Paulinho, tu tá bonito, Paulinho? A esposa tá linda, né? É isso mesmo que tu quer? Com certeza, muita honra. Pastor Wilson. Paulinho, não foi eu que te escolhi, foi o Senhor que te escolheu. Eu não estou aqui te ordenando, o Senhor está aqui. Eu vejo na tua vida gratidão. Você foi um obreiro, fez bem a sua obra na igreja, vem fazendo a obra perfeita e agora você está sendo ordenado ao ministério diaconal da igreja. A igreja te vê dessa forma. Assim como Deus deu testemunho de Jó para Satanás, para o inimigo, Deus hoje está dando testemunho de você. Tem visto meu servo Paulo lá embaixo? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus tem visto isso na sua vida, por isso hoje Ele está te levando ao diaconato. Assim como o pastor Sebastião falou, que nós devemos correr sempre para os caminhos do Senhor, que você continue sempre fazendo essa obra, procurando sempre fazer o melhor para o Senhor, porque a gratidão vem dele, não de mim. Eu, o bispo, ninguém pode fazer nada por você, a pastora, mas o Senhor pode. O Senhor pode, e hoje Ele está te levando ao ministério diaconal da igreja. Que você continue, Paulinho, sendo um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvie do mal. Amém? Então eu, pastor Wilson, junto com a igreja, junto com o ministério da igreja, com o bispo e alguns pastores da igreja, junto com a igreja, nós vamos agora te ordenar ao ministério diaconal da igreja. Pastor Wilson te ordena hoje, junto com a igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que todos digam amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor, Tu és meu Deus, és o olheiro e eu sou barro. Ó Senhor, Tu és meu Deus, faça em mim, Senhor, segundo o Teu querer. Aleluia. Ô Júlio, tu tá bonito, hein?
Tu poderia até pregar no lugar do pastor Sebastião, né? Com muita alegria, irmãos, sem mais delongas, que a nossas horas já está avançada um pouquinho. O diácono, ele é ordenado, por que o Sebastião não está aqui? Porque o diácono é diácono da igreja local. Pastor não, no nosso ministério, todos os pastores participam. Ele é pastor onde ele for, mas diácono, o Júlio vai ser diácono aqui na igreja de Nova Vida de Inhaúma. E os outros que foram ordenados a mesma coisa. E eu sinto de Deus que, não que eu não venha sentir dos outros, mas em particular do Júlio, o Júlio tem um chamado ministerial. O Júlio tem um chamado pastoral. Posso até dizer que é um evangelista, um homem que vai avivar. Eu sinto isso no meu coração, para a honra e louvor do Senhor. Mas ele vai passar, como Paulo diz em Timóteo, aquele que exercer bem o seu diaconato. Você tem que exercer bem, tem que treinar, tem que praticar o teu diaconato. Receberá sobre ti uma grande preeminência, uma grande aprovação. Então, como bispo dessa igreja, desse ministério, eu tenho muito prazer, Júlio, junto com os pastores nessa noite, junto com a igreja do Senhor, pela imposição das mãos, coloca aqui, pastor, as mãos, pela imposição das mãos, nós te ungimos, pedindo a Deus que te capacite para servir ao Senhor nesse ministério diaconal de serviço. Que a tua esposa seja um instrumento de Deus na tua vida para te ajudar, porque uma boa esposa, uma esposa idônea, edifica o seu lar. Nós te ordenamos a diácono Júlio, em nome, diga a igreja, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus, e o povo de Deus diga, vamos ficar de pé. Parecia aquilo que parecia impossível. Cante, igreja. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Vamos lá. Aquilo que parecia impossível, oh glória, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia vem no vocal ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou Cadê a letra? aqui. Diga assim, usa-me, usa-me, sou a teu milagre. quantos querem ser usados? Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Coloque a mão sobre o seu coração, o pastor Flávio vai dar a bênção final. Aquilo que parecia. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas bênçãos e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui.